Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda ao nosso curso de Direito Empresarial 2. Bom, aqui eu preciso te explicar, né, como que funciona essa ideia do Direito Empresarial 1 e 2 e essas divisões que a gente faz durante a faculdade, tá? Bom, Direito Empresarial 1, a gente vai trabalhar todo o básico da sociedade, vai trabalhar as sociedades empresárias, vai entender, né, o funcionamento da sociedade empresária. Já no Direito Empresarial 2, né, que é o que nós estamos agora, a gente vai trabalhar os títulos de crédito e a gente vai trabalhar também a recuperação judicial e a falência de empresas, tá? Bom, a gente vai começar esse primeiro módulo com os princípios gerais dos títulos de crédito, tá? Vamos lá. Vou começar logo, eu me chamo Laís Fernanda, sou sua professora, e vamos embora, vamos continuar. Meus amores, vamos lá. Princípios básicos ali dos títulos de crédito. Bom, o que é um título de crédito, né? Um título de crédito nada mais é do que um documento, né, que demonstra que houve uma relação jurídica e essa relação jurídica, ela possui um valor, um certo valor a ser recebido, a ser pago e a ser recebido, tá? E esse título de crédito, ele possui alguns princípios que o norteiam, assim como toda relação jurídica e tudo que a gente constrói, né, no nosso direito civil, no nosso direito entre relações jurídicas entre pessoas ali. E, bom, primeiro princípio que a gente tem que entender em relação aos títulos de créditos é o princípio da abstração. O que significa dizer o princípio da abstração? Significa que cada título de crédito, a partir do momento em que ele é emitido, a partir do momento em que eu assino uma nota promissória, que eu assino uma duplicata, que eu assino um cheque, esse documento ele passa assim, como se ele tivesse uma vida própria, né? Ele passa a se desvincular do negócio jurídico que o originou. Como assim? Eu faço a compra de um imóvel, por exemplo, e aí uma parte do meu pagamento é por nota promissória, vamos dizer assim. Eu faço a emissão da nota promissória e entrego para o meu credor. O meu credor, se ele quiser, ele pode vender a minha nota promissória, né? E quando ele faz isso, desvincula-se completamente. A pessoa que comprou a minha nota promissória não tem nada a ver com a minha compra do imóvel, tá? São coisas diferentes. Então, o princípio da abstração, ele entende que o título, a partir do momento em que ele nasce, ele se abstrai do negócio jurídico em que ele foi originado, tá? Essa é a ideia, é como se ele tivesse uma outra natureza ali, diferente da relação jurídica para a qual ele foi criado, tá? Bom, outro princípio da autonomia. O que significa o princípio da autonomia? O princípio da autonomia quer dizer que quando uma pessoa, né, assume um título de crédito, por exemplo, quando ela assina que ela vai dever para um fulano certas coisas, né, enfim, certo valor e tudo mais, ela pode inclusive ter o endosso ali de um avalista ou de um fiador, por exemplo. O avalista e o fiador, eles vão ter uma responsabilidade diferente da responsabilidade do devedor, tá? Então, a autonomia, ela quer dizer isso, ela quer dizer que cada obrigação em um título de crédito é distinta e tem uma certa autonomia em relação às outras obrigações existentes, tá? Então, um credor, ele pode exigir o cumprimento da obrigação tanto da pessoa que emitiu o título, quanto, por exemplo, de um avalista, se ele quiser, inclusive, pulando tendo ali, em alguns casos, o direito de preferência de cobrar ou o devedor ou já o avalista de uma vez junto também, tá? Porque tem essa responsabilidade aí. Bom, e aí dentro dessa ideia você precisa entender qual é a ideia, né, de avalista
E qual a ideia de endossante? São coisas diferentes. O avalista, quando ele assina um título de crédito, né, ele dando aval para outra pessoa, ele está se comprometendo a pagar aquele título, no caso de o devedor principal não pagar aquela dívida, tá? Mas essa obrigação, ela vai ser autônoma. Ele não pode, né, alegar que a dívida não vai ser paga porque o devedor principal não pagou. Não, ele vai ser acionado e ele vai ter que pagar. Inclusive, ele pode fazer isso, o devedor, né, o credor, ele pode fazer isso ao mesmo tempo. Ele pode acionar o devedor e o avalista ao mesmo tempo. Diferente do fiador. O fiador, ele tem uma responsabilidade subsidiária, enquanto o avalista tem uma responsabilidade solidária. E aí, solidária quer dizer que ele responde junto. Subsidiária significa, primeiro você vai cobrar ele, depois você me cobra, tá? Já o endossante, né, que é aquela pessoa que transferiu o título para um terceiro, eu recebi um título de crédito, eu sou uma credora, mas eu quero vender esse título para ter logo o dinheiro e a pessoa fica com o título lá na mão dela. Eu passo agora a ser um endossante, que é a pessoa que está passando o título para frente. Ela ainda mantém, né, as obrigações em relação ao título dela, então, mesmo depois que eu transfira, por exemplo, digamos que eu receba um título que o vencimento dele é para daqui 30 dias. Se a pessoa para quem eu passei o título apresenta esse título para ser cobrado antes dos 30 dias, eu ainda tenho responsabilidade, porque ainda que já tenha sido passado para um endossatário, né, para outra pessoa que vai receber esse título, eu ainda tenho uma certa responsabilidade pelo cumprimento, né, dos acordos realizados ali quando da criação desse contrato, tá? Autônomo quer dizer que cada parte envolvida no processo está protegida, inclusive o devedor, né? Porque se eu preciso observar os prazos e os procedimentos e as formas de pagamento que foram incluídas no título, é sim uma forma de proteger o próprio devedor também, tá? Bom, outro princípio, literalidade. Bom, esse princípio, ele visa literalmente tudo que está no título, tudo que está escrito é aquilo que eu vou seguir. Só gera efeito jurídico aquilo que estiver escrito, tá? Aquilo que estiver posto. Então, as minhas cláusulas, as minhas condições, as minhas formas de pagamento, elas têm de estar claramente descritas no título de crédito. Se não tiver, não é válido, tá? Eu não posso fazer, incluir num cheque, por exemplo, ou numa nota promissória, uma cláusula que foi discutida verbalmente, tá? Ela não vai ter validade no mundo jurídico, pelo princípio da literalidade. Tem que estar escrito, tem que estar claramente observado lá no título. Último princípio que é importante a gente falar, que é uma decorrência desse também, cartularidade. Princípio da cartularidade. O que é uma cártula? É o documento, tá? Então, onde estiver o documento escrito, onde foi dado o aceite, enfim, os documentos precisam, né, para ser literal, para ter o princípio da literalidade, precisa estar disposto em um documento, né? Esse documento vai ser chamado de título de crédito ou de cártula, e esse princípio ele vai assegurar que a propriedade, né, do título, ela só se transfere com a propriedade do documento também. Então, se eu quero vender uma nota promissória, por exemplo, para receber o dinheiro, eu tenho que entregar a nota promissória física para o meu comprador, para o meu endossatário, por exemplo, tá? Eu, como endossante, tenho que entregar o físico para ele, pelo princípio da cartularidade, uma vez que aquele papel é o que significa, é o que representa que há um valor a ser recebido, tá? Bom, esses são os princípios essenciais dos títulos de crédito,
tá? No próximo módulo, a gente vai conversar aí sobre as classificações de título de crédito. A princípio, a gente vai falar bastante sobre esse assunto. Os materiais já estão todos disponíveis para você. Os materiais e os exercícios também já estão na plataforma. Entre em contato conosco pela tutoria, se você precisar de ajuda, se precisar de alguma coisa, eu estou disponível para te ajudar. Qualquer dúvida que você tiver, só entrar em contato conosco. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau.